Aleluia. Aleluia. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu já desejava falar há muito tempo, mas que eu percebia que não era o momento. E ontem, eu pensando, meditando no que eu iria falar, algumas coisas que Deus colocou no meu coração, e eu vi a construção que Deus veio fazendo esses últimos cultos, onde foi falado como Deus nos vê como filhos, Deus nos vê como perdoados, como livres do pecado. Falamos também sobre o Espírito nos guiando, nos conduzindo, que Deus ele tem um leite espiritual para nos dar. E hoje vamos falar sobre uma vida excepcional. Você está preparado para a mudança? Aleluia! Essa palavra excepcional fala de acima da média, fala de uma vida transbordante. E eu quero abrir uma parêntese aqui. Não é transbordante de eu dar e ficar sem. É transbordante de eu ter para mim e dar para os outros. Isso fala financeiro? Fala. Mas isso fala emocional também. Isso fala em saúde, você andando em saúde plena e podendo ministrar cura sobre os outros. Você pode ministrar cura enfermo? Claro que pode. A gente não ministra cura pelo nosso poder ou por aquilo que a gente faz. A gente ministra cura pelo que Jesus falou, e é o poder dele, é o nome dele. Amém? Eu lembrei agora o apóstolo Bud, fundador do ministério. Em algumas igrejas Verbo da Vida tem o que nós chamamos de centro de cura, e logo teremos aqui também. Amém? O que é o centro de cura? São 5 dias onde você abre inscrições totalmente gratuitas para que pessoas enfermas, de preferência desenganadas pelos médicos, venham para ter 5 dias ouvindo a palavra, sendo ensinadas pela palavra. Por quê? Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como uma pessoa ter fé para a cura se ela não está se alimentando o tempo todo. Mais ou menos como anemia. A pessoa tem anemia, mas se ela não comer alimentos que supram ferro para ela, ela nunca vai ser curada da anemia. Ela vai continuar com anemia. Ou até repõe ali no momento, mas continua sem comer. É necessário ter aquilo para poder fazer efeito no corpo. Fé, ela precisa ser ouvida. E voltando para o centro de cura, então as pessoas passam 5 dias ouvindo a palavra, para no último dia se impor as mãos e elas receberem cura. E curas maravilhosas acontecem, há muita conversão nisso. Só que o apóstolo Bud, antes de falecer, ele passou 1 ano no centro de cura lá em Campina Grande, treinando, e sempre que uma cura acontecia, ele chamava a pessoa que impôs as mãos e dizia assim: repita comigo, não fui eu, foi Jesus. Repita comigo, não, e fazia a pessoa repetir, porque os dons do Espírito, ser usado por Deus, não depende da gente. Escutei um exemplo esses dias, que você ser usado por Deus e se exaltar é como você estar andando no carro de outra pessoa e ficar pagando de bonitão, porque olha aí o carro que eu estou andando, nem é teu. O ser usado por Deus é assim, gente, é tudo dele, a gente é só um canal. Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de um mecânico. Deus é o mecânico, e todo mecânico ele precisa de ferramentas. Nós somos as ferramentas que Deus usa para algo específico. É glorioso ser usado. Mas já imaginou uma ferramenta dizendo para o mecânico: fui eu, não foi tu, eu sou a melhor? Rapaz, o mecânico fez assim na ferramenta, a ferramenta quebrou, ele vai tentar consertar. Mas se imagine que a ferramenta não quer ser consertada, ele vai pegar outra. Mas o trabalho vai ser feito. Aleluia! Então, nós podemos sim viver essa vida excepcional que Deus falou pra gente. No dicionário, excepcional fala que é algo além dos limites. Você vai ouvir coisas aqui nessa noite que pode ser que você estava achando que você não conseguia fazer. Isso é um limite que ou você ou outra pessoa colocou. Mas o que a palavra de Deus diz é que eu e você podemos. E isso é a chave para viver o que Deus tem. Viver conforme Deus fala. Amém? Vamos para Jeremias. Jeremias 29, 11.
Eu quero te mostrar que a palavra de Deus diz que Ele tem uma vida excepcional para a gente. Isso não é uma ideia minha, isso não é a ideia da Verbo da Vida, isso é uma ideia de Deus. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Vai dizer assim. Jeremias 29, 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara o Senhor, planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo, planos de vos dar esperança e um futuro melhor. Só Ele sabe os planos, e Ele está dizendo qual é o plano que tem. E qual é esse plano? Plano de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos de vos dar uma esperança e um futuro melhor. Vamos para João 10:10. João 10:10. Aleluia. João 10:10. Vai dizer assim: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude ou abundância. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Ah, mas eu não estou vivendo. Pela fé você pode viver. E hoje você vai ouvir coisas que podem te colocar nesse caminho. Amém? Romanos 5:17, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz assim: pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Comparação, pecado de Adão com a graça que Jesus nos trouxe. Não se compara, a graça é transbordante, a graça é muito superior à condenação, ao pecado. E fala sobre um reinar em vida. Novamente, reinar em vida não é ter uma vida sem problema, mas é uma vida onde a gente sabe que Deus nos dá capacidade para vencer os problemas. É uma vida quando problemas vêm, Ele pode até trazer o medo na hora, querer trazer ansiedade, sabe? Opa, eu tenho um rei exaltado, dono de todas as coisas, que vai me ajudar, vai me mostrar o caminho certo, que não vai me deixar dessa forma. Aleluia! E Romanos 6:4 diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, ou novidade de vida. Ei, a antiga vida sem Cristo era uma vida limitada. Mas agora, os limites que Deus coloca pra gente são muito maiores. Os limites são os limites que tem na palavra, gente. Se a palavra diz que nós podemos, nós podemos. Aleluia! Aleluia! Então nós sabemos que o pecado nos separou de Deus. O pecado matou o nosso espírito. Antes o homem ele tinha comunhão com Deus. Adão falava com Deus todos os dias. Mas por conta de um fruto, guarda isso que você vai entender mais pra frente. Por conta de um fruto, na verdade a desobediência por conta desse fruto, fez com que o homem fosse separado de Deus.
fez com que o homem não tivesse mais intimidade com Deus, não ouvisse mais a Deus. Mas Jesus Cristo veio para mudar isso. Jesus Cristo veio para nos aproximar de Deus, amém? E, como eu falei, pensando nisso, Adão, ele morreu no Espírito. E por morrer no Espírito, ele não tinha mais conexão com Deus. Jesus veio, morreu no nosso lugar, e agora todo aquele que crê em Jesus é uma nova criatura. O Espírito está vivo e tem conexão com Deus. Sabendo disso, nós precisamos entender das coisas espirituais, das coisas do Espírito. Porque se nós, mesmo tendo o Espírito, não ligamos para as coisas espirituais, vamos estar vivendo igual Adão vivia sem o Espírito. Tenho, mas não uso. Tem coisa que começa no Espírito. Tem coisa que Deus, ele começa mudando dentro de nós. O Espírito é quem nós somos por dentro. É quem nós somos de verdade. E sabe que tem coisas que Deus está querendo mudar primeiro no nosso espírito e a gente querendo que as coisas fora mudem? Hoje eu lembrava de um irmão lá de outra igreja, da qual eu congreguei antes de vir para Carazinho. E esse irmão, eu lembro de um dia, ele chegar para mim e dizer assim: Peron, eu olho para as pessoas, eu sei o que Deus quer que eu fale para as pessoas, eu profetizo, mas a minha vida parece que não tem vida. Parece que para mim não funciona. Sabe por quê? Ele estava muito interessado em fazer para os outros, mas ser transformado por Deus não. Ele achava que por fazer pelo outro, a vida dele ia ser instantaneamente mudada. Quando a gente faz pelo outro, isso é maravilhoso, mas Deus quer fazer em nós. A vida excepcional que Deus tem pra gente começa dentro de nós. Aleluia! Vamos para 1 Coríntios 2,14? Vamos lá. 1 Coríntios 2,14. Eu li esse texto quinta. Já venho lendo ele várias vezes, mas vou ler ele aqui hoje de novo. 1 Coríntios 2,14. Primeira Coríntios 2,14. Diz assim: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades do Espírito de Deus, pois parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, todavia, temos a mente de Cristo. Eu e você vamos ouvir coisas hoje que Deus quer pra gente, que a gente tem que receber pelo Espírito. Tá, eu entendi, é pra mim. A mente vai pensar assim: mas eu não consigo. Mas aqui dentro a gente diz: consigo sim, porque Deus me fez essa nova criatura, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu não sou como uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não consegue entender. Eu tenho o Espírito Santo e eu vou viver isso. Amém. Aleluia. Para te mostrar que muita coisa, ou as coisas começam no reino espiritual, eu quero que você vá comigo para João 5. Vamos ver aqui a cura no tanque de Betesda. João 5. João 5:2. João 5:2 diz assim: existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pela movimentação das águas. Versículo 5. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos.
Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. A gente vai continuar lendo, mas olha para cá. Jesus se apresenta diante da pessoa e diz: você quer que eu mude sua vida? Qual foi a resposta? Ah, mas porque não tenho ninguém que faça isso para mim? Quantas vezes a gente está assim, gente? Deus à nossa disposição para mudar, para transformar, e a gente botando a culpa em A, culpa em B, culpa em C, foi isso, foi aquilo, foi o pastor, foi o meu líder, foi o meu chefe, foi o diácono que não olhou direito para mim, foi o louvor que quebrou a corda do violão e a música não ficou muito boa. Mas Jesus está na frente dizendo assim: você quer que eu mude sua vida? Aí versículo 8 diz: ordenou-lhe Jesus: levanta, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leite e andou. E aquilo era um dia de sábado. Pula para o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem foi curado, mas o pecado, algo espiritual, podia trazer algo muito pior do que uma paralisia que ele ficou há 38 anos. Porque as coisas no espiritual são reais. Eu sou professor de uma matéria maravilhosa chamada Cristo Aquele que Cura, que a primeira coisa que a gente vê é que toda doença tem origem no pecado. No pecado de Adão. Adão pecou e trouxe doença para o mundo. Mas algumas doenças podem vir a acontecer por conta de pecados nossos. Não é porque eu estou doente que eu estou em pecado. Amém? Você entende bem isso? Mas pode ser que alguma doença seja consequência do pecado. E o que é que eu preciso fazer? Me arrepender. Enquanto eu não me arrependo, a doença não vai ter eu não vou ter a autoridade de Jesus para tirar. Porque sem arrependimento, a doença tem legalidade. E aqui ele diz: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Mas pastor, não pequei e veio. O que é que acontece? Rapaz, o nome de Jesus continua sendo nome sobre todo nome. Obrigado, Senhor, porque pelas suas feridas eu sou sarado. Obrigado, Senhor, porque Romanos 8:11 diz que o teu Espírito habita em mim e ele vivifica o meu corpo mortal. Amém. Aleluia. Mas por que eu estou trazendo isso, que as coisas começam no reino espiritual? Porque muitas vezes a gente está procurando a causa do problema nas coisas ao redor, quando o problema pode estar dentro. Algo espiritual que precisa ser mudado, resolvido. Como você já deve ter me ouvido falar aqui várias vezes, que nós não sejamos como os judeus. Jesus veio para trazer vida. E os judeus disseram o quê? Não quero esse aí não, que eu quero alguém que resolva o meu problema aqui fora. Eu quero alguém que acabe com esses que estão me oprimindo. Eu quero alguém que acabe com esses que estão me oprimindo. Eu não quero alguém que mude meu interior. E eles não só rejeitaram Jesus, como crucificaram. E, se eu não me engano, 70 anos depois veio um juízo terrível sobre Jerusalém. Não ficou pedra sobre pedra, como Jesus falou. Percebe que a consequência do pecado deles não veio no outro dia, veio 70 anos depois. Consequência sempre vem, gente. Por isso que Deus fala tanto: se arrependa, se arrependa, se arrependa. Amém? Então não sejamos como os judeus. Vamos para Efésios 5:8. Efésios 5:8. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios 5:8 diz assim: pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai
como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A gente era trevas, mas agora é luz. Mas Paulo está dizendo para todo mundo que já é luz, assim, mas ande como filho da luz, viu? Ou seja, mesmo eu sendo luz, eu posso andar como filho das trevas. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente ande como filho da luz. E não só Ele quer como a gente ande no filho da luz, que Ele fala que existe um fruto para os filhos da luz. Existe um fruto. Vamos para João 15. João 15, 1. João 15, 1. João, capítulo 15, versículo 1. Diz assim, Jesus dizendo: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Igualmente, não podereis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Todos nós que entregamos a vida para Jesus, estamos, como algumas versões mais antigas dizem, enxertados em Cristo. Somos um ramo que fomos colocados nele, e por estarmos nele, produzimos fruto. Cada um de nós é chamado para produzir fruto, gente. Frutos de luz, não frutos de trevas. Não é fruto porque eu sou bom, é fruto porque eu estou nele. Tudo que eu faço de bom, eu faço porque eu estou nele, não é porque eu sou. A gente precisa entender isso. E ele diz que quem não dá fruto, ele retira. Meu Deus. Você percebe que ele quer que a gente dê fruto? Ele quer que a gente frutifique. E tanto como quem dá fruto, ele vai podar, vai tirar aquilo que está tirando energia, impedindo a produtividade. Aqui atrás, quem tem pai e mãe já viu um pé de bergamota bem grande. Eu acredito que uns 3 anos atrás, uns 4 anos atrás, esse pé de bergamota teve um inverno que praticamente não deu bergamota. Eu fui para um lugarzinho chamado Google pesquisar o que fazer. E li um pouco sobre poda e sobre ramos novos que crescem embaixo, que impedem que a árvore produza fruto, porque a energia está indo tudo naqueles raminhos pequenininhos que não estão produzindo nada. O que foi que eu fiz? Peguei um facão, cortei aqueles raminhos e no inverno deu fruto em abundância, que a árvore se abriu. É essa a imagem que Deus tem para mim e para você. Você pode no passado ter frutificado, mas será que hoje não tem nenhum raminho que está impedindo que frutifique? E Deus, ele vai passar uma tesourinha nesse lugar para limpar. Aleluia! Só que eu quero trazer um outro entendimento. Que fruto é esse? Fazer milagres? Profetizar? Curar? Que fruto é esse? Vamos para Mateus 7:15. Mateus 7:15. Nós fomos chamados, queridos, sim, para curar, para profetizar, para que o poder de Deus flua de nós. Mas olha que coisa interessante a gente encontra aqui em Mateus 7:15. Vai dizer assim: Mateus 7:15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis.
É possível alguém colher uva de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Tem um outro texto que eu não anotei a referência, onde vai falar do anticristo e daqueles que servem o anticristo, e diz que eles fazem milagres. Então, tanto o crente, é para agir e ter sinais, mas o diabo ele vem como um enganador, imitando, tentando ludibriar. E o que é que aqui fala? Sobre falsos profetas. Eles profetizavam sobre a vida das pessoas. Mas a Bíblia diz, olhe para o fruto na vida dessa pessoa. E aí você vai saber se é um profeta de verdade ou não. Mas que fruto é esse se não são as obras? Aí eu quero que você vá comigo agora para Gálatas 5. Voltando para aquilo que eu disse no começo, sobre a gente não esperar ou não ficar apontando muito para as coisas fora e poder olhar para dentro. Nós devemos, queridos, nós fomos chamados para viver em boas obras. A Bíblia diz que não são as boas obras que nos salvam, mas que nós somos salvos para as boas obras. Mas as boas obras, elas não anulam aquilo que Deus faz dentro da gente, ou o que Ele quer fazer. Não anulam quem somos por dentro. Isso é o mais importante. Amém. E Gálatas 5:1 vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não sujeitai-vos outra vez a um jugo de escravidão. Eu e você somos livres e tudo aquilo que nos dominava antes não precisa nos dominar mais. Amém? Aí o versículo 16 diz assim: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem a um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. O irmão Hegel, ele dá um exemplo bem legal de algo que acontecia lá nos Estados Unidos, sobre brigas de cachorro. E ele disse que uma vez perguntou lá um homem que tinha esses cachorros que brigavam, e ele dizia assim: como você sabe qual animal vai ganhar? Era um negócio de apostas e tudo mais. E o dono dos cachorros disse: bem fácil, o cachorro que eu quero que eu ganhe, eu alimento ele direitinho. O cachorro que eu quero que eu perca, eu deixo ele sem comer uma semana. Por quê? Porque fica fraco. E o outro tá forte e ganha. Alma, carne, vontades, desejos e espírito são opostos e estão em constante luta. Como é que eu sei quem vai ganhar? Os meus desejos ou aquilo que Deus coloca no meu coração para eu fazer? Quem eu alimento? Quem eu alimento? Lembra do leite espiritual da palavra do culto passado? Quem eu estou alimentando? O meu espírito com a palavra de Deus, com oração, ou a minha carne com Netflix, Prime? Nada disso é errado não, eu assisto, mas bota na balança, qual faz mais? Qual faz mais é o que vai estar mais forte. É simples. Eu não consigo vencer essa tentação. Tua carne está muito forte. E na verdade a Bíblia diz que a carne é fraca, gente. Não é que é forte, mas se eu estou alimentando ela demais, se a carne é fraca, a carne está ganhando pelo Espírito, imagina o quanto estou alimentando o Espírito. Alimentar o Espírito é o que eu preciso, é para a minha vida. É para eu viver uma vida extraordinária, onde eu não fico passo 2 dias bem, terceiro dia eu caio, erro, fico me condenando, me sentindo um trapo, aí depois eu peço perdão, volto, aí daqui a pouco caio de novo. Por quê? Porque o Espírito não está sendo alimentado. Faz um teste. Passa 2 dias sem comer. Levanta da cama, vê como tuas pernas vão estar bamba. Fraca. Depois de um tempo o corpo vai acostumando, entra em cetose e tudo mais, tu levanta de novo, mas vai um tempo. E a cabeça dói. Porque o corpo está muito fortinho. Por isso que a gente fala,
Já falou mais, agora deu uma diminuída, mas vai voltar a falar sobre jejum. Jejum não muda Deus. Vou fazer um jejum para que Deus faça isso por mim. Isso não é bíblico. Eu faço jejum para que minha carne ela fique calminha e eu consiga ouvir mais o meu espírito. É dizendo, carne véia dos infernos, tu vai ficar quietinha, eu vou te sujeitar, subjugar, para que você não me domine. Fica aí no teu lugar. É desconfortável no começo, mas depois você vai criando uma prática e vai tendo mais sensibilidade para ouvir o que Deus tem para falar para você. Amém. Aleluia. Então, voltando, o versículo 18 vai dizer assim. Lembra, a gente falou de uma guerra entre a carne e o espírito. Aí no 18 diz: contudo, se sois guiados pelo espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. E eu quero abrir um parêntese, porque muitas vezes como cristãos, a gente acha que a gente não vive mais em idolatria, só quem é idólatra é quem tem santo, e feiticeiro é só bruxo e macumbeiro. Idolatria é tudo que eu coloco no lugar de Deus. Isso pode ser meu carro, isso pode ser minha esposa, isso pode ser meu trabalho, isso pode ser algum bem que eu tenho, aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Isso é idolatria. O próprio Jesus diz o seguinte: se você não amar mais a mim do que os seus pais, escuta isso, pais, porque isso pra gente é como diria lá no Nordeste, do cocão ficar sem entender. Pais, se vocês amam mais os seus filhos do que a mim, vocês não são dignos de mim. Porque amar mais a filho do que a Deus é idolatria. E deixa eu te dizer, quando você ama mais a Deus, você vai ter cada vez mais sabedoria para lidar. Você vai ter cada vez mais capacidade para agir. Você vai ver o fluir de Deus sobre sua vida de uma forma que você diz assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Isso, idolatria. E feitiçaria. A Bíblia diz uma coisa que é igual a feitiçaria: manipulação. Manipulação. O que é manipulação? Eu quero tanto uma coisa da Rose, eu quero tanto que a Rose faça uma coisa pra mim, e aí eu vou aqui, faço uma coisinha aqui pra ela, faço uma coisinha aqui, vou ali, vou enredando a Rose para que a Rose faça as coisas pra mim. Manipulação. Porque eu devo fazer porque eu quero fazer, não porque eu quero receber em troca. Eu faço por amor, porque eu quero, não para ficar recebendo de volta. É como aquela pessoa que vai bajular alguém que tem muito dinheiro. Chega alguém, Tiago vai dizer para isso, chega alguém com pouca posse diante de você e você trata de qualquer jeito. Agora chega um rico, você, aleluia, Jesus, glória a Deus, vem cá. Por quê? Porque está com interesse, está agindo de um jeito para ser favorecido, para receber. A gente deve ajudar o rico e o pobre do mesmo jeito, receber do mesmo jeito, igualzinho, e olhar o fruto nos dois do mesmo jeito. Porque pode ser podre de rico, mas se não tem fruto. Aí na minha terra diria: quem anda com porco farelo come. Ou a Bíblia diz: ai daqueles que se assentam, que recebem nos conselhos dos ímpios. Provérbios, leia Provérbios e você vai ver quantas vezes Salomão vai dizer: cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você anda. Dezenas de vezes. Então, voltando, idolatria, feitiçaria, versículo 20: idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais advirto, como já vos preveni antes: os que praticam não herdarão o reino de Deus. Você percebe que pelo menos para mim é pesado você pensar em orgia. Crente no orgia, misericórdia. Sem ser crente já é um negócio assim. E crente, mas aí Deus coloca
no mesmo saco a orgia e a facção. A facção é ser dividida. Eu sou com esse aqui, não sou com esse aqui. Eu gosto desse lado direito, com o lado esquerdo eu não gosto não. Uma coisa é eu ser mais próximo de um do que do outro. Outra coisa é ter esse sentimento de rivalidade, ou esse é melhor, aquele é melhor. Isso é facção. Uma coisa é eu tenho uma proximidade maior com o Rafa, porque sei lá, a gente corre junto, vai fazer jiu-jitsu junto, e tem uma pessoa que eu não corro tanto junto e acabo não tendo tanta proximidade. Mas não deixo de gostar ou de tratar as duas. Agora a coisa é, eu gosto do Rafa, do Caio não. Isso é facção, gente. E a Bíblia diz que quem faz isso não herda o reino de Deus. Isso é obra da carne. Fazer isso não é viver uma vida excepcional. Aleluia! Eu lembro quando eu me converti. Me converti aos 21 anos. Eu tinha um grupo de amigos. E tinha um menino nesse grupo que eu não suportava. Quando eu sabia assim, o Mauro vai sair, não vou, não quero saber, não gosto dele não. Pensa numa coisa que tinha. Aí me converto. Quem é a primeira pessoa que me procura para pedir no horário de igreja? O Mauro. Eu digo assim, a gente diz, né, eu e a Aninha, Deus é muito bem humorado. Porque colocou aquele que eu não gosto, rapaz. Aí eu tive que mostrar que era crente. Novo convertido, tá? Você, não, Mauro, vem cá, salvação, glória a Deus, esse menino tá querendo ser salvo, vamos lá. Se fica com facção, aleluia, vamos continuar. Aí, em contraponto, isso é as obras da carne, as coisas que Deus diz que Ele não quer que a gente ande. E aí no 22 Ele diz assim, e eu aconselho você a durante a semana ler esse versículo várias vezes, Gálatas 5:22, porque a Bíblia diz em Romanos 12:2, se eu renovo a minha mente, o meu entendimento, eu provo a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Por que eu vou ler isso? Para que isso aqui eu possa entender, possa entrar no meu coração, isso é para eu viver. Entretanto, o fruto do Espírito, lembra que Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Quem está em mim dá fruto. Ei, quem está em Jesus precisa do fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Aí você pode pensar, opa, não me encaixa em tudo. Mas numa coisa aqui ou outra eu me encaixo. Todo mundo conhece bergamota, não conhece? Isso é um fruto, né? Bergamota. Trouxe aqui para tacar na cabeça de alguém. Brincadeira. Bergamota. Tem vários gomos ou não tem? Opa, isso aqui já é meu. Não deu 5 segundos não, né? Minha mulher baixou a cabeça já. Bergamota. Tem vários gomos. Eu posso dizer que esse gomo é bergamota e que esse outro não é? Não, é tudo bergamota. A bergamota, ela tem algumas características, como ser rica em fibra, rica em potássio. Eu posso comer uma bergamota e dizer assim, ou dizer para a árvore, eu quero que tu produza bergamota, mas não quero que produza bergamota com fibra. Eu quero que produza bergamota, mas é uma bergamota que não tenha vitamina C. Não pode. As características de uma bergamota são as características dela. Aqui, na sua Bíblia, eu tenho certeza que diz o fruto singular. É um fruto e ele tem várias características. Eu não posso escolher qual é a característica que eu tenho. É para ter todas as características. Porque é um fruto. Quer viver uma vida excepcional? Ande no fruto do Espírito. Como é que eu ando no fruto do Espírito? Primeiro eu tenho a certeza que estou conectado a Deus. Que eu estou na videira. Porque não é vir para a igreja. É estar conectado. Porque eu posso vir para a igreja e não estar conectado. Primeiro estar conectado a Deus. Entreguei minha vida para Jesus. Ah, pastor, eu já fiz isso. Deixa eu te perguntar, você tem certeza que você continua com a vida entregue para Jesus? Que se Jesus vier trazer e tiver um arrebatamento hoje, você está lá? Se morrer hoje,
tem absoluta certeza que vai para o céu? Se tem o Espírito Santo de Deus, confirmando com o seu Espírito que é filho de Deus. Se não tem, pode ser que você se afastou. E hoje é o dia de voltar. Hoje, gente. Primeira coisa é estar conectado. Depois, lembra do leite espiritual? É se alimentar. E por que eu disse para eu e você lermos esse versículo 22 e 23 várias vezes durante a semana, essa semana? Para que a gente entenda que isso aqui é uma realidade para nossas vidas. Porque quando vier a vontade de eu não ficar alegre, porque veio uma situação, eu lembro, o fruto do Espírito está em mim, e eu posso ter alegria em meio às situações. Sabe o que é uma vida excepcional? É uma vida onde eu consigo ficar alegre no meio do problema. Pode ser quando você escutou hoje que a gente ia falar sobre uma vida excepcional, você imaginou, vou andar no poder, xaramachore, vou curar quem passar, por onde eu passar as pessoas caem. Isso pode fazer parte, mas uma vida excepcional é uma vida onde eu consigo andar em alegria, independente da circunstância. Onde uma notícia ruim bate, eu choro, mas logo Senhor, a tua alegria é minha força. A alegria do Senhor é minha força. Isso é fantástico, gente. Isaías, se eu não me engano, no capítulo 11 ou capítulo 12, diz que com alegria eu tiro da fonte de salvação. Eu não sei se vocês já viram uma fonte, na minha terra chama cacimba. Cacimba, vê o nome? Fonte, imagina como é o nome daquele negócio que pega água dentro? Um poço, pronto, poço. Imagina um poço com água. Aquilo é a fonte da salvação. Como é que eu tiro? Eu jogo um balde e tiro a água. Aí Isaías diz que é com alegria que eu vou lá e pego dessa salvação e usufruo na minha vida. Pode ser salvo, pode ter o poço, mas se não tem alegria, não tem o balde. Gente, é você ser... Lembra que eu li Coríntios que diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito? Sabe o que é não entender as coisas do Espírito? É alguém que não tem Deus, não tem o Espírito Santo, está passando por um problema. Colocar uma música no seu quarto lá, só vai melhorar. Problema batendo a porta, conta batendo, e você dançando e rindo. As lágrimas descendo e você só vai melhorar. Que loucura! Quem não tem o Espírito acha loucura as coisas que vêm do Espírito. Mas quem tem o Espírito sabe, eu vou me alegrar, porque eu me alegrando que o poder de Deus vem. Eu me alegrando que a fortaleza de Deus vem. Aí a gente até fala muito desse versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas é uma noite. Há quantas noites a gente está dizendo que o choro durou uma noite? Aleluia, a alegria. Se eu estou enxertado nele, a alegria brota dentro de mim. Agora eu preciso entender isso. E eu preciso dominar as minhas emoções. Porque minhas emoções vão dizer o quê? Chora, se deita, se tranca, não faz nada. Coitadinho, o diabo ainda abraça assim, daquele abraço bem forte e sopra no ouvido. Ninguém te entende. Fica aí desse jeito acabado. Como as pessoas são injustas com você. E aqui, ó, para quem faz jiu-jitsu, aqui, ó, tá prendendo o pescoço assim, ó, dando um estrangulamento aqui, a pessoa e achando que é o diabo que tá ajudando. O diabo dizendo isso, mas eu entendo, a alegria do Senhor é minha força. Eu me alegro o quê? No Senhor. Aí você começa a lembrar quem é Deus, o que Ele fez, quem Ele entregou. Eu não merecia, Ele entregou o seu Filho, obrigado, Senhor. É se alegrar em Deus, gente. E isso vai te fortalecer. E aí você vai ver que vai passar pelo problema muito diferente. Amém. O outro que diz aqui, a parte do fruto, paciência. Glória a Deus. Eu e você temos paciência como fruto do... é o Espírito em nós. Não é a nossa própria força, não. Na nossa própria força não vai ter paciência, não. Na nossa própria força, pisou no calo, leva uma lapada. Mas aí como é lindo, né? Andar no Espírito, aí acha que é flutuar. Tem asinha de anjo. Aí andar no Espírito a paciência está dentro de você. Exerça. Estou impaciente.
Aí para de falar, tô impaciente, começa, eu tenho a paciência dentro. Eu tenho a paciência dentro de mim. Eu tenho a paciência dentro de mim. Ou sai de perto. Domínio próprio. Porque aqui fala de domínio próprio também. Domínio próprio. Sabe que se ficar perto daquela pessoa vai dar ruim. Sai. Se domina. Não fica junto com um capeta assim. Não saio, porque se olhar pra mim eu dou um bufete. Fica aqui, porque se qualquer coisa eu boto o pé pra cair. Eu vou ver a desgraça. Isso não é domínio próprio, gente. Isso é ira. Aí a Bíblia diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Se irar não é problema. O problema é deixar a ira extravasar. Se irar com o cônjuge porque ele fez algo errado não é problema, não. O problema é se irou e deixou a boca falar o que não devia. Aí é o problema. A ira extravasou. Aleluia. E tá alguém aqui dizendo pra você que eu tava lembrando esses dias. Eu brigava muito na escola, mas muito assim demais. Eu até tava dizendo, não sei se foi pro Rafa ou pra quem foi. Minha brincadeira no intervalo era super saudável. Era uma brincadeira chamada cuscuz. A gente fazia um montinho de areia, botava um palito, juntava todos os guris em volta. Cada um tirava um pouquinho daquela areia. Quem derrubasse o palito ia pro pau. Todo mundo ia lá, dali muito. Quantas vezes, meu Deus, era? Quantas vezes minha mãe recebia a ligação, ó, Dona Inalda é a mãe do Peron. Aí, alguns anos depois, eu já convertido, minha mãe tinha uma loja de produtos naturais e eu trabalhava em uma outra loja de produtos naturais. Então eu passei muitos contatos de fornecedor. Na verdade, passei muitos contatos dela para os fornecedores para entrar em contato com ela. E um dia um fornecedor liga para ela, Dona Inalda é a mãe do Peron. Ela disse que quase teve um treco. Porque ela lembrou logo de tudo. Meu Deus, o que foi que o Peron fez agora? Mas glória a Deus, era convertido já e não fez nada não. Aí essa pessoa que no passado era, como diria na minha terra, como é? Pé no bucho e mão na cara. É assim que diria na minha terra. Pé no bucho e mão na cara. Tô lá em Caxias do Sul vendendo rancho. Bato numa casa aqui, ó. Ô senhora, quer rancho? E ela, não, quero não, meu filho. Mas sabe onde vende botijão de gás aqui não? Porque eu acabei de me mudar. E aí o filho dela, um marmanjão, devia ter uns 30 e poucos anos, sentado numa cadeira de praia, tomando cerveja, nem para se levantar, nem para resolver, diz assim, ô mãe, ele não sabe não tá escutando o sotaque dele não, é burro. Pensa alguém que brigava, se dissesse assim, filho da mãe, não tô diminuindo não, para não falar palavrão não, era só filho da mãe, não precisava falar palavrão. Aí agora eu tô escutando um camarada, ó, o sotaque dele é burro. Minha reação, dei uma gargalhada na frente dele, quis nem saber. Fiquei dando troco no capeta. Ah, mas você é pastor. Eu não era pastor nessa época. Era professor da igreja de criança. Aleluia. A gente pode, queridos. Mas primeiro a gente tem que entender, está em nós. Eu estou enxertado. Veio a vontade de fazer o contrário, eu estou enxertado. O fruto do Espírito está em mim. O fruto do Espírito está em mim. Fala sobre fidelidade, ser fiel. Eu falo aqui, a gente faz parte de uma família da fé. Você é fiel a quem está do seu lado? Você tem sido leal? Ou chegou em casa, mete o pau? Não gostei da Aline, usa muita rosa. Eu conheço uma pessoa de outra igreja que ela não falava com a esposa do pastor, porque a esposa do pastor usava salto. E ela achava absurdo, porque a esposa do pastor usava salto. Tinha que ser mais humilde. A mulher era um tamburetinho desse tamanho assim, ela tinha que botar um salto. Ela, sério, ela era muito pequenininha. Ela botava salto para poder ficar... Se brincar, ela não tinha nem 1,5 m, gente, sério mesmo, ela era muito baixinha. Ela usava salto só pra... E aí uma outra pessoa não gostava porque usava salto. O fruto do Espírito em nós faz nós sermos fiéis aos outros. É o fruto do Espírito em nós. Sei que dependendo da criação, do contexto, a gente tem vontade de falar mesmo. Ou... Foi um download direto agora do céu. Ou aquelas pessoas que se acham um lixo.
Aí por se achar um lixo, se vê alguém falando de alguma coisa boa de outra, tenta diminuir aquela outra pessoa para poder... Ei, Deus te vê como a menina dos olhos dele. Deus, ele te vê como o poema dele. Eu e você não precisamos nos achar um lixo. Comparação é uma coisa do capeta, gente. Do capeta. Ai, eu sou gordinho, tenho um pneuzinho aqui, queria tanto ser magrinho que nem o Jocel. Glória a Deus, tem um corpo, tem um pneuzinho. Que tal dar uma corridinha? Usar o domínio próprio para comida. Aqui, ó. Porque domínio próprio também é para alimentação, tá? Eu sei como alguém que tem uns pneuzinhos a mais aqui, que pra gente é mais complicado, mas a gente tem que se esforçar, gente. Um exemplo bem básico. Refrigerante, eu tomo, me deixa inchado. No outro dia, eu vou falar, parece um sapo cururu. Na minha terra é um sapo cururu, eu ficava todo inchado. Pronto, fico desse jeito. Eu tive que ter um momento de dizer assim, vou parar de tomar porque isso está me fazendo mal. Pra mim, eu me sentia desse jeito. Eu me olhava no espelho no outro dia, tava mais inchado do que já sou. Domínio próprio. E a gente vai se dominando aos... Quem não se domina em nada, comece em alguma coisa. Começa, tá ali meu celular, e não abrir o celular logo que acorda. Porque existe vida sem celular. Porque a Bíblia diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão atendidas. Não é buscar o celular em primeiro lugar e você vai saber de tudo e aí vai conseguir fazer as coisas certas? Aleluia! Será que no celular a gente vai ver uma coisa que Deus já não sabe? Mas muitas vezes ver no celular não vai mudar nada. Na verdade, muitas vezes muda. Traz angústia, traz aflição. Já começa o dia lá embaixo. Enquanto se a gente busca Deus primeiro, a gente recebe as palavras de Deus, e aí quando a gente vê aquilo ali depois, a gente assim, chegou tarde a informação, dentro de mim eu já tenho a informação certa. Meu Deus, é por mim, o poder de Deus está comigo, Ele é o que me supre, Ele é o que me governa, Ele é o que cuida de mim. Aleluia! A gente cantou uma música que diz assim, nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Ei, eu e você estamos conectados. O fruto está aí, mas é responsabilidade nossa andar nisso. É responsabilidade nossa renovar a mente. Eu me achava assim, mas Gálatas diz que eu tenho fruto e o fruto é assim. Eu vou viver assim. Obrigado, Senhor. Eu vou ler isso todo dia até que minha cabeça entenda. Eu vou ler isso todo dia até que fé seja gerada no meu coração. Eu vou ler isso todo dia porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mesmo que o mentiroso seja eu, porque estou pensando diferente. Ninguém pensa diferente no versículo da Bíblia, né, gente? Ninguém. Não devia ser assim, mas está escrito assim. E Deus, Ele sabe muito mais do que a gente. Deus, Ele é muito mais inteligente do que a gente. E uma vida excepcional é uma vida onde eu posso andar, posso viver para Deus e sei que Deus está cuidando de mim. Todo mundo aqui conhece Joyce Meyer? Joyce Meyer é uma grande ministra. Ela tem um livro excepcional que fala sobre os frutos do Espírito. E ela diz que um dia Deus disse o seguinte para ela: Joyce, se você se dedicasse, ainda que fosse metade da energia e do tempo, para passar a orar, que você passa orando pelos dons, para orar pelo fruto do Espírito e tentar desenvolvê-lo, você já teria os dois. Alguém que já era ministro, mas orava para ser usado, orava para ser usado, orava para ser usado, orava para que os outros reconhecessem. Mas desenvolveu o fruto, nada. Uma mulher que ia para a igreja já pregava, mas dentro de casa a vida era um inferno. Até que Deus começou a dizer para ela: Joyce, você não está desenvolvendo o fruto do Espírito. Lê lá, Gálatas 5:22. O que é que está faltando? O que é que você não está andando? Joyce, é você que precisa mudar. E para ela era o marido que era ruim. Sempre só por marido, né? Brincadeira. Eu vou ler um texto na versão viva, só escute. Romanos 8:28 diz assim: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando
para o nosso bem. Aleluia! Só que o texto não termina aí. O texto diz: se amamos a Deus e se estivermos ajustados ao plano dele. Aí eu vou ler esse versículo ao contrário, para trazer um entendimentozinho. Se amamos a Deus e estamos nos ajustando ao plano dele, tudo o que acontecer coopera para o nosso bem. Ou seja, se eu não estou me ajustando, pode acontecer o que for, não vai estar cooperando para o bem não, viu? E sabe qual é o plano de Deus? Que o fruto todos nós vamos dar. Porque ele disse: quem dá fruto eu podo, quem não dá eu corto, lanço fora. E você está ouvindo isso nessa noite porque Deus não quer te lançar fora. Deus quer que você seja essa pessoa que diz assim: eu sei que isso aqui aconteceu, mas está cooperando para o meu bem, porque eu estou ajustadinho no plano de Deus para mim. Você pode ficar de pé, vamos orar? Aleluia! Aleluia!